Salve povo, aqui é o Zelota com mais um capítulo da nossa saga bizantina. E no capítulo de hoje vamos para o terceiro tópico da história do Andrônico II Comneno, que foram as guerras, batalhas, disputas, articulações. Vamos ver nesse vídeo o retorno de um inimigo que há pouco tempo havia saído da história. Pensávamos que eles não retornariam, mas eles retornam como ameaça. Teremos também a ameaça dos sérvios e, por último, também veremos a dos turcos. Então tem muita coisa para a gente ver nesse vídeo de hoje. Mas antes de eu contar essa história para vocês, eu peço a todos que não apertem o like e compartilhem com os amigos, que ajudem mais o canal a crescer e valorizem o meu trabalho. Vocês que são novos aqui, sejam muito bem-vindos. Eu trago muito conteúdo de antiguidade e essa é a saga bizantina, onde eu conto a história de todos os imperadores e usurpadores bizantinos. Por isso eu recomendo que vocês assistam aos vídeos anteriores para entender melhor essa história. Ou no caso contrário, vocês podem assistir a qualquer outro dos vídeos que estão lá na videoteca do Zelota, com várias sagas e mini-sagas com povos do Ocidente, Oriente, África e Ásia. Só dá uma conferida lá. Me sigam no Instagram, @Zelota, para vocês ficarem sabendo das novidades do canal e participar das enquetes para escolher os especiais. Tem também o Curta com Zelota, que é um conteúdo extra e exclusivo e fica lá na nossa área de membros. Para vocês fazerem parte é só clicar no botão azul que tem embaixo ou no link na descrição. Vídeos todas as quartas às 20 horas com os especiais e nos sábados às 17 horas com a saga bizantina, sempre com a metodologia nada ortodoxa, com muitas imagens, muito conteúdo sem enrolação. Bom, então vamos ver as ameaças uma por uma. O retorno do perigo Anvergino. Bom, vou explicar o que é isso aí, que é o tal do Anvergino. Vocês conhecem esse inimigo? Bom, vocês lembram que no vídeo 1 sobre o Andrônico II Paleólogo nós vimos a questão da igreja, né? Ortodoxia, aquela coisa toda. Então, quando estava tendo aquele processo, Miguel VIII queria unificar a igreja ortodoxa bizantina com a igreja católica, teve aquela rejeição, e quem surge como uma grande oposição a isso foi o despotato do Épiro. Quando o Andrônico II assumiu, então aquela história de unificação acabou. E aí o despotato épiro ficou sem ter uma bandeira para levantar e tentar unir os gregos contra Bizâncio. E aí o novo despota do Épiro, né, o caso atual nesse momento aqui, que era o Nicéforo I Ducas, ele acaba se aproximando do Andrônico II. Bom, através de quê? De um casamento. Bom, ele vai casar com a Ana Paleóloga Cantacuzena. Bom, ela era uma sobrinha do Miguel VIII, consequentemente prima do Andrônico II. E aí o Andrônico II, ele claro, teve uma influência ali nessa história desse casamento, né? Tem um dedo dele ali. Ele coloca a Ana para casar com o Nicéforo para que ela influenciasse ali o despotado épiro para torná-lo um aliado de Bizâncio, e também ela mexer algumas peças por ali, né, que seriam bem importantes para a política bizantina. Bom, aí o que aconteceu foi que o casamento é realizado em Edremite, né? Lembram que naquele vídeo que eu falei de Edremite teve aquela coisa de concílio e excomungar de cá, excomungar de lá, no vídeo lá do Miguel VIII, né? Bom, e aí teve esse casamento em Edremite, e para firmar essa aliança, né, foi feito lá o casamento e tudo certo. Só que aí tinha um cara que era oposição a Bizâncio, que era um meio-irmão do Nicéforo I, que era o João I Ducas, e ele governava a Tessália. Então ele manteve essa coisa de lutar contra Bizâncio e tal, e ele passaria o governo dele e a tocha, no caso, também com essa ideia de lutar contra Constantinopla para o seu filho, que era o Miguel. E aí aconteceu o seguinte: o Miguel, ele vai ser ali agora o novo alvo, né, para o Andrônico. O Andrônico, ele combina com a Ana para que ela traísse esse jovem Miguel para o Épiro, né? Ele saísse lá da Tessália e fosse para o Épiro para casar-se com a filha dela.
Bom, ela tinha uma filha de um primeiro casamento, né? No caso, esse casamento dela com o Nicéforo era o segundo casamento que ela estava tendo. E assim aconteceria uma aliança, né, entre Bizâncio, né, vamos com a família real bizantina, e com a corte lá do Épiro. Então o rapaz foi até o Épiro, né, extremamente interessado com aquela proposta, só que lá ele é capturado pelo mestre do exército bizantino, que era o Miguel Tarcaniota, em 1283. E aí o Miguel ele é levado para Constantinopla como prisioneiro e também como um trunfo para ser usado contra o João I Ducas, para que ele ficasse quieto no canto dele e não se metesse nessa aliança que Bizâncio estava fazendo com o Épiro. Isso levou inclusive a uma disputa entre os irmãos ali, no caso entre o João e o Nicéforo. E aí o Andrônico ele tentou fazer uma aliança mais forte com o Épiro. Então ele queria não só fazer aliança, mas de recuperar o Épiro de volta para ser reanexado ao Império Bizantino, já que o Épiro fazia parte do território do Império Bizantino até ali a queda de Constantinopla em 1204. Então ele pretendia fazer o quê? Ele pretendia casar o filho dele, que é o Miguel Nono Paleólogo, com a filha do Nicéforo e da Ana, que era uma moça que chamava-se Tâmara Angelina Comena. Mas aí o patriarca de Constantinopla ele foi contra essa união, né, contrariando o direito canônico. E aí nesse tempo o João I Ducas faleceu em 1289. Bom, o que facilitaria o acordo do Nicéforo com o Andrônico a respeito dos estados gregos lá no norte da Grécia. Só que essa negociação ela foi interrompida pelo retorno de Anjou. Bom, na verdade era o Carlos II de Anjou, não o Carlos I. Né? Esse Carlos II era filho do Carlos I de Anjou. E ele tinha o mesmo objetivo do pai dele, conquistar Constantinopla. Bom, nesse vídeo todos querem Constantinopla. Bom, e aí seria agora a guerra dos filhos, né? Já que a gente teve a guerra entre o Miguel e o Carlos primeiro, agora teremos o do Andrônico II e o Carlos II. Bom, Carlos II de Anjou ele estava como prisioneiro em Aragão, né? Vocês lembram que teve o Miguel VIII plantou a semente da discórdia e colocou o reino de Aragão para cima do Carlos de Anjou, que estava se preparando para atacar Constantinopla, e ele acaba sendo assim, surpreendido pelo Pedro III, que reivindicou o reino da Sicília. E aí os caras entraram numa guerra, enfim, nessa história o Carlos II acabou sendo preso. E aí foi feita uma articulação do Papa para que o Carlos II fosse libertado em 1289. Só que nesse acordo feito com o Reino de Aragão, o Carlos II sairia da prisão, mas 3 dos seus filhos ficariam presos no lugar dele. Que troca legal, né? Isso é um pai bom, né? E aí o Carlos II ele vai para Nápoles, onde ele se torna o rei de Nápoles. E aí ele vai começar a restabelecer a soberania de Anjou sobre a Albânia, né, que era um território que tinha essa influência forte lá do condado de Anjou, e a costa ocidental grega, que era o local onde também ele ia reafirmar a sua suzerania sobre o Principado de Acaia. Bom, esse Principado de Acaia ele era reinado pelo Filipe de Anjou, que era o irmão do Carlos II, que agora passa a ser reinado pela Isabela de Villehardouin, que era a viúva, né, do Felipe. E aí ela ficou no trono. Vai ter umas disputas lá com os governadores, vai ter uma certa confusão, mas aí as coisas são restabelecidas, porque ela vai se casar pela segunda vez com o Florente de Hainaut, ou Florente de Hainaut, não sei exatamente a pronúncia.
E aí aconteceu que esse casamento dela com Florente Rainot vai mudar um pouco as coisas, porque era o seguinte, ele acaba, claro, pela questão do casamento e pelos interesses, de se tornando um aliado do Carlos II, para poder ficar no trono, né, nessa condição de ser um suzerão do Carlos II. Mas aí ele também, ao mesmo tempo, faz um acordo de paz com Constantinopla em 1290. Então isso vai gerar ali uma certa confusão, né? O cara estava no meio entre os dois adversários. Mas aí ele vai manter essa campanha de ser contra o Império Bizantino, de realmente vamos atacar e tal. Bom, e aí em 1291 ele acaba sendo um intermediário entre o reino de Nápoles e o despotato do Épiro para reativar aquela aliança contra Constantinopla. Bom, essa aliança ela seria firmada com o casamento da Tâmara, né, que era filha do Nicéforo, com o Filipe de Taranto, que era o filho do Carlos II de Anjou, né? Consequentemente, depois que o Nicéforo I ele falecesse, né, batesse as botas, o Filipe seria o novo soberano do Épiro, o que seria um grande problema para Bizâncio, porque o Épiro voltaria a ser uma potência nos Balcãs e também agora estaria na mão dos anveginos, né, que seria um futuro império anvegino, né, que deu origem inclusive ao nome da cidade de Angers, lá na França. Bom, aí o Andrônico II ele não quis esperar que nada disso acontecesse, então ele já se antecipou e enviou um ataque lá para o Épiro. Uma frota foi enviada para o Épiro e com a liderança lá do Tarquaniota, que estava em todas, né, sempre ele que era enviado, né, para essas campanhas, junto com a marinha genovesa. Eles conquistaram as cidades de Janina e de Durres. Só que os bizantinos tiveram que recuar em 1293, assim como os genoveses que estavam fazendo a festa saqueando a costa do Épiro. Porque os aliados do Épiro, que no caso eram do Carlos II, eles mandaram os reforços para lá, que eram justamente o Florente Rainot e o Ricardo Orsini. Bom, esse Ricardo Orsini, ele era o conde de Cefalônia e Zacinto. E ele também era tipo um vassalo lá do Principado de Acaia. E aí em 1294 aconteceu o casamento entre o Filipe e a Tâmara, que colocava novamente os anveginos em colisão com Bizâncio. Porém, o Andrônico II ele herdou a sorte que o Miguel VIII tinha, né, do seu pai. Então vários problemas aconteceram lá no Principado de Acaia, o que vai enfraquecer essa coalizão anti-bizantina. O Nicéforo I ele faleceu em 1296 e o Épiro ficou dividido. E aconteceu, a Ana Paleóloga, que herdou ali aquela parte do território do Épiro, né, que era do Nicéforo, ela vai sofrer a ameaça de perder o que ela tinha direito, então ela vai pedir ajuda aos bizantinos. E aí vai ser formada uma aliança. Agora seria um casamento entre o Tomás Ducas, que era um filho do Nicéforo com a Ana, e uma das filhas do Miguel IX Paleólogo, ou no caso seria uma neta do Andrônico II. Bom, mas os bizantinos não conseguiram lucrar muito com esse evento, né? Apesar de que deu certo no caso de evitar um ataque do Épiro ou do Carlos II de Anjou a Constantinopla, mas por outro lado surge uma nova ameaça que foram os sérvios. Os sérvios tomaram Dirráquio e se tornaram ali uma nova ameaça aos bizantinos. Bom, como os bizantinos estavam ali focados nos anveginos, no ocidente e também aquelas questões e tal, então os sérvios eles passaram a se tornar uma nova ameaça. Os búlgaros, né, que tinham aquele grande objetivo ainda de conquistar Constantinopla e torná-la a capital de um império, que seria um império eslavo-grego, acaba passando esse desejo para os sérvios, né, que estavam também de olho em Constantinopla, desde aquele saque que aconteceu feito pelos cruzados. Primeiro teve o saque em 1203, depois a conquista em 1204.
Bom, então eles eram um reino independente e estavam tendo um aumento de poder justamente com o declínio do Império Búlgaro. E também eles tiveram uma abertura de suas minas de prata. Então eles tinham um poder ali econômico, político, então começaram a crescer bastante. E aí em 1282 os sérvios começaram a ter a sua expansão a partir da ascensão de Estevão Milutino, e se torna o rei dos sérvios e dá início a essa expansão em direção à Macedônia Bizantina, que se torna o grande alvo dos sérvios. Então, nesse mesmo ano em que o Estevão ele ascende ao trono, e foi em 1282, os sérvios conquistaram as cidades de Escópia e Serres, levando os sérvios para mais próximo do mar Egeu. O Andrônico, como não tinha um exército, né, ele vai mandar aqui os tártaros que vão para lá tentar conter os sérvios. Mas aí eles não têm sucesso e os sérvios se aproximam cada vez mais de Tessalônica, que era a segunda maior cidade do Império Bizantino depois de Constantinopla. E em 1297, o Taconiates ele faz um novo ataque contra os sérvios, só que ele também fracassa, e aí a Macedônia é perdida para os sérvios. Então Andrônico, ele sem ter como combater os sérvios, ele tenta fazer um acordo de paz, uma aliança ali com o Estevão Milutino. Então ele oferece a irmã dele em casamento, que era a Eudócia. Mas aí ela não se aceita casar com o rei sérvio, porque o Estevão tinha uma fama de ser infiel. E também os bizantinos viam os sérvios, né, como fossem bárbaros, né? Não tem aquela imagem negativa. Então Andrônico faz o quê? Né? Nos seus atos de desespero, ele resolve casar a filha dele, Simone Paleóloga, que tinha apenas 5 anos de idade, mesmo sob protesto da igreja, né? O patriarca, inclusive o João XI, ele renunciou o cargo. Depois ele volta, mas nesse momento ele renuncia o cargo, mas mesmo assim o casamento é realizado. E aí, como dote que os sérvios dariam por conta desse casamento, seria a devolução dos territórios da Macedônia para os bizantinos. E assim seria selada a paz entre Bizâncio e a Sérvia. Só que aí os nobres sérvios, eles não aceitaram essa condição dessa paz, acharam que esse casamento aí não foi bom não, né? Porque eles perderam a oportunidade de conquistar Constantinopla, eles sabiam que os bizantinos não tinham condições de se defender, mas esse casamento aconteceu e acabou resultando no crescimento da cultura bizantina pelo reino sérvio, né? Que vai se espalhando pelo reino da Sérvia, e a cultura bizantina se torna bastante influente por lá, graças a esse casamento e a influência que a Simone Paleóloga, depois, claro, mais velha, ela vai ter. Inclusive, se eu não me engano, ela virou uma santa, mereceu, né? Casou com 5 anos de idade com esse cara aí. Bom, mas essa questão também da cultura bizantina ter se propagado pela Sérvia vai servir como um incentivo para que os sérvios eles tenham o desejo de montar o seu império grego-eslavo. Agora o perigo turco. Pouco antes do Miguel VIII falecer, os turcos já estavam avançando pela Ásia Menor. E estão encontrando ali pouca resistência, estavam tendo uma facilidade de entrar pela Ásia Menor. E durante o reinado do Andrônico II é que ficou mais fácil ainda, porque ele abandonou de vez a Ásia Menor, né? O que não só permitiu os turcos de continuarem avançando, como também, no caso de ter aquela pouca resistência grega, como também de se firmar nos territórios. E aí no momento em que os turcos estavam ameaçando, invadindo a Ásia Menor, os bizantinos estavam preocupados com outras coisas, né? Que eram, no caso, as ameaças do Ocidente, aquelas questões internas que a gente viu aí nos 2 vídeos anteriores do Andrônico, no caso da igreja, da economia. E aí os turcos viraram um problema secundário, e não se esperava que eles seriam um problema tão grande. Na verdade, os bizantinos subestimaram os turcos, né?
E aí, 1290, apenas em 1290, é que o Andrônico II ele resolve ter uma posição mais ativa, mais enérgica na Ásia Menor. E aí ele vai para lá e deixa o Constantino IX comandando Constantinopla. Então Andrônico ele passou a inspecionar as defesas bizantinas pela Ásia Menor, e lá ele descobre uma tentativa de usurpação comandadas pelo irmão dele, que era o Constantino Paleólogo, e o general Miguel Strategopoulos, que era mesmo aquele que entrou em Constantinopla. Então eles estavam conspirando contra o Andrônico, que força o Andrônico a retornar para Constantinopla em 1293. Bom, só para constar, esse Constantino Paleólogo não é o Constantino Dragazi Paleólogo, que é aquele famoso Constantino XI, né? Quem conhece a história do Império Bizantino sabe quem é. Bom, e aí o que aconteceu? Os conspiradores acabaram sendo presos e julgados. E esse movimento foi um dos vários, né, de movimentos rebeldes que aconteceram na Ásia Menor, já que a população de lá foi deixada para a própria sorte diante desse abandono que o Andrônico fez lá na Ásia Menor. Então o Andrônico ele resolve adotar um sistema antigo que era o Acritói, que eram soldados que eram colonos capazes de defender os territórios. Mas eles acabam sendo influenciados pelo aquele espírito de rebeldia da população. E aí surge um líder, um nobre bizantino, que era o Aleixo Filantropeno. E ele se torna ali um líder na Ásia Menor, fazendo campanhas vitoriosas contra os turcos, conseguindo afastá-los para além do rio Meandro, né? Tinha a questão do rio Meandro, o vale do Meandro, que é onde ficava a região da Frígia, onde existia o reino da Frígia. Eu sempre falo isso, ressalto essa história o tempo todo. Bom, e aí esse Aleixo Filantropeno, ele consegue o apoio da população e se rebela contra Constantinopla em 1295. Porém, essa revolta não vai ter apoio dos outros líderes militares. E aí o Filantropeno acabou sendo preso e, como punição, ele tem os olhos retirados do seu corpo. Bom, vocês já entenderam o que aconteceu. Bom, aí o Andrônico manda o João Tarcaniota, que era o outro Tarcaniota, tinha o Miguel e tinha esse que era o João, para continuar as campanhas contra os turcos em 1298. Só que tinha uma questão, que esse João Tarcaniota ele era um simpatizante dos arsenitas. Então lembrem lá do vídeo 1. E, bom, ele tinha o apoio do imperador. Inclusive ele vai ter até algumas vitórias importantes contra os turcos, mas essa posição dele religiosa vai incomodar o patriarca, que exige que o Tarcaniotes fosse substituído, né, só por ele ser um ascenita. Então essa substituição é feita e outros generais bem medíocres, bem abaixo da média, assumem essas campanhas e vão sendo derrotados, não chegando nem próximos ali da campanha que o Tarcaniotes estava fazendo. Então, além da falta de comandantes competentes, o Andrônico ele também sofre com abaixas no exército, né, com a saída dos mercenários que não estavam recebendo seus pagamentos. E aí o que ele faz? Em 1302 ele manda agora o Miguel IX para a Magnésia, onde lá o Miguel IX vai montar um acampamento e ele vai ter como mercenários os mongóis. E aí ele fica lá assistindo passivamente o território da Ásia Menor ser novamente invadido e saqueado pelos turcos. Então, com essa junção da passividade e a falta de pagamento dos mercenários, uns desses mercenários, que eram os alanos, acabam deixando os bizantinos e alguns soldados gregos também acabam desertando. E aí, depois dessa campanha pífia e ridícula, o Miguel IX ele deixa a Magnésia e retorna para a Europa, acompanhado de alguns soldados que se mantiveram ali aliados e também a população lá da Ásia Menor, que perdeu tudo o que tinha para os turcos. Então eram mais refugiados que chegavam em Constantinopla.
Bom, nesse mesmo momento, enquanto Miguel não estava voltando, existiam 2.000 alanos que estavam defendendo a fronteira do rio Sacária, que ficava na Bitínia, e lá eles são atacados pelos turcos e são derrotados na Batalha de Bafeu. Bom, o território foi devastado pelos turcos e a população também fugiu para a Europa. Em 1304, os bizantinos, comandados pelo general Progonos Sigoros, esse cara inclusive ele era cunhado do Andrônico, ele era casado com aquela Eudócia, a mesma que recusou casar com Estevão. Bom, ele levou uma surra dos turcos, o que prova que os bizantinos não tinham como conter os turcos e estão perdendo todas as suas posses lá na Ásia Menor. Apenas uma ajuda externa é que ajudaria o Andrônico a salvar o território bizantino na Ásia Menor. Então ele vai procurar a ajuda de Mahmud Ghazan. Bom, que esse Mahmud Ghazan, ele era o governante do Ilkhanato no Irã. Mas o que danado é isso? Bom, era um dos 4 estados formados após o Império Mongol, lá na Pérsia. Só que o Ghazan ele faleceu em 1304. E aí no ano seguinte, 1305, o Andrônico fez um acordo com o sucessor dele, que vai enviar um reforço de 40.000 mongóis, mas que não ajudaram em muita coisa não, só conseguiram recuperar uma fortaleza que foi conquistada pelos otomanos. Nessa época estamos no início do Império Otomano. Bom, essas perdas levam à dificuldade de comunicação de Constantinopla com Niceia e a Nicomédia, regiões importantes ali na área da Ásia Menor. Bom, espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. Esse vídeo ficou bastante comprido, muita coisa para a gente ver aí desse período do reinado do Andrônico, mas não para por aí, a gente ainda tem muita coisa para ver no próximo vídeo. Acredito que será o último aí desse reinado do Andrônico II. Então nós vamos ver as outras questões que foram o que aconteceu lá na Catalunha, o desastre catalão, e também teremos ali a Ásia Menor cada vez mais ameaçada, e por último a guerra civil, né, que vai causar aí mudanças no trono em Constantinopla. Bom, a gente se vê agora na próxima quarta, que tem um especial, e assim que é a segunda parte da história dos Gépidas. Vamos ver a história do reino dos Gépidas, e também tem já, para quem é aí no caso assinante do Acampamento Zelota, já tem um vídeo disponível aí que eu vou falar sobre o Andrônico II na cultura pop. Porque teve uma série de TV lá na Turquia de maior sucesso e o Andrônico II apareceu lá, eu vou contar sobre isso. Bom, então vou ficar por aqui, um abraço do Zelota, até lá, falou pessoal.